Queridos amigos, queridas amigas, quero nesse momento dar início ao nosso trabalho, agradecendo a confraternização espírita jequiéense que nos fez este convite, querendo também mandar um abraço fraterno para todos de Jequié e todos aqueles que estão assistindo nesse momento essa live. A proposta da noite são os desafios do cristão em tempos de pandemia. Vamos fazer reflexões acerca deste momento de crise que estamos enfrentando. Mas antes, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, rogando a Ele que nos assista nesta hora. Rogando a Jesus que nos ampare em nossos trabalhos espirituais e nas lutas contínuas para a autoiluminação. Vem, Jesus, abençoa este trabalho e todos que estão nesse momento conectados com a Tua proposta, no desejo de crescer moralmente e alcançar a paz. Bons Espíritos, amigos nossos de todas as horas, nos auxilie nesse momento em que vamos revisitar a mensagem de Jesus, repensar, refletir, para que ela possa ser o nosso sustento e o nosso grande estímulo para alcançar a felicidade plena. Envolva-nos, Senhor, na Tua paz, hoje e sempre, que assim seja. Quando Jesus surgiu, quando Ele aparece na terra, e em Cafarnaum começa a falar da mensagem que trouxera, a princípio ele produziu uma certa surpresa. As pessoas estranhavam aquele homem que mais parecia outro profeta, que chegara do deserto trazendo propostas revolucionárias. Imaginavam muitos deles que seria também mais um falador que Roma ia calar. Mas, à medida que Jesus foi pregando, as pessoas começaram a perceber que havia algo muito diferente ali. Não era um homem comum. Não tão somente pelo seu discurso, mas, sobretudo, pela vibração que emanava. Era uma vibração estranha, não que ela fosse ruim. Estranha no sentido de nunca as criaturas ali que estavam diante dele haviam sentido. Uma vibração que acolhia a alma e ao mesmo tempo sacudia para convidá-la a repensar, a pensar acerca da vida, da existência. Com o passar do tempo, o nome de Jesus estava na boca de todos. Ainda mais, depois que ele começou a fazer os ditos milagres, que na verdade era a manipulação dos fluidos que ele utilizava da natureza para promover curas e outros fenômenos mais que já conhecemos. A massa
começou a ficar cada vez mais encantada com aquele homem, que além de ser muito sábio, trazia um poder jamais visto. E à medida que ele foi transitando em meio às multidões, as criaturas, principalmente as mais sofridas, que já haviam perdido a fé, a esperança, imaginaram que talvez estava ali aquele que ia estabelecer uma era nova, uma era de felicidade e que faria o sofrimento definitivamente bater em retirada. Todos ficavam encantados com as histórias que ele contava. Histórias simples, mas que traziam um fundo moral profundo, que enchia aquelas almas de esperança, de amor. Assim, quanto mais ele saía a pregar perto dos rios, nas ruas, sobre os montes, as pessoas se aglomeravam. Algumas chegavam a dormir bem perto dele, para não perder a primeira palavra. Ao saberem que ele estava em alguma casa ou em algum canto a descansar, dormiam, descansavam nas redondezas. Não queriam perder a fala daquele homem, que trazia algo novo, que ainda não era detectado, mas fazia bem. E para aquelas almas que já estavam extremamente cansadas, era um lenitivo, era um estímulo, uma força que elas absorviam e voltavam para casa ou para Lida, mais fortalecidas, mais confiantes, passavam os seus dias com mais ânimo para viver sem ver a hora de vê-lo novamente falar. Porém, com o suceder dos dias, as tramas contra Jesus se deram e em pouco tempo ele estava preso, estava sendo julgado e a massa que o aguardava sempre pelas manhãs estranhara. Saíam muitos à procura dele às ruas, e ele não estava. Olhava para os montes para ver se havia alguma aglomeração, nenhuma. Até que todos ficaram sabendo que ele estava preso e sendo julgado. As almas ficaram abaladas. Titubearam nesse momento com a fé. E a esperança parecia ruir. Porém, havia muitos que acreditavam que por ele ter esse poder, entre aspas, por ele andar sobre as águas, calar os ventos, sossegar as ondas, curar cegos, enfermos de toda jaez, multiplicar pães, fazer prodígios jamais vistos, certamente ele ia utilizar de toda essa força espiritual para se livrar de qualquer condenação. Mas isso não aconteceu. Não demorou muito. Ele vai para a praça ser julgado e a multidão, desequilibrada, escolhe Barrabás. E Jesus, então, vai transitar em direção ao madeiro. E enquanto isso vai ocorrendo, aquelas almas tão sequiosas de paz se entristeciam. Mas ficavam na expectativa de alguma coisa acontecer.
e estranhamente aquele homem se calara, como um cordeiro manso, sob o camartelo do sofrimento que lhe lançavam sobre os ombros. E não entendiam por que é que o seu verbo agora calara, por que é que ele não tinha uma saída como muitas vezes as tinha quando os doutores da lei o questionavam. Onde está aquele homem hábil para poder resolver todo e qualquer equívoco acerca da sua pessoa, já que ele não havia feito mal a ninguém? Mas nada acontecia. Jesus, então, é crucificado. E para o estupor de todos aqueles que o seguiam, ele desencarna na cruz. E naqueles 3 dias, antes dele retornar, uma crise varreu sobre aquela multidão. Muitos estavam ainda a caminho em direção a Jerusalém, levando as maiores expectativas e imaginando como deveria ser aquele que provavelmente era o escolhido de Deus. Mas mal chegavam, recebiam a notícia: ele morreu. As pessoas choravam, ficavam entristecidas, questionando a Deus. Não seria ele, Senhor, que ia nos trazer a paz que tanto ansiamos? Ele fez mais do que todos e nos tocava muito mais profundamente. Por que morreu? Sem respostas. A crise surge em meio àqueles seguidores de Jesus. Muitos, perdendo a fé, voltaram para o seu cotidiano. Outros, com a esperança arrefecida, não mais acreditavam que poderia vir alguma coisa que pudesse lhes tirar de tanta escravidão e injustiça. Enfim, a massa começa a se dissipar. No 3º dia, ele retorna. E as criaturas começam a reavivar tudo aquilo que havia desaparecido. E ele deixa uma mensagem de imortalidade para todos. E ele diz que não nos deixariam órfãos e que em tempo certo saberíamos muito mais acerca do que ele falou. Essa trajetória que nós citamos, que nós narramos acerca de Jesus e daquele povo, se assemelha ao momento em que nós estamos vivendo. Se nós examinarmos, uma crise varre a terra. E parece que, como outrora, o cristão teve um baque. Suas estruturas foram sacudidas. Sua fé provavelmente titubeou, já que ela ainda não é tão consistente, porque se fosse, o mundo estaria diferente. O cristão se deparou com um período jamais vivenciado nesses tempos de crises diversas. Esta de agora abalou toda a cristandade. E é por isso que a fé, a esperança e muitos a caridade esfriaram. Ficaram extremamente preocupados, temerosos e alguns em pânico, com pensamentos os mais pessimistas.
Então, abre neste momento um desafio para os cristãos da atualidade. E quando nós falamos dos cristãos, nós estamos falando de muitos que nós temos visto e ouvido apresentar um certo abatimento por conta do pavor que se espalhou sobre a terra. Então, os primeiros desafios que o cristão vai enfrentar nesta pandemia é o impacto que ele priva de voltar a viver a vida que vivia, a vida comum. Como ser humano, é claro, todos nós fomos afetados. Mas o cristão precisa estar sempre revendo, pelo conhecimento que tem e prega, se o seu comportamento deve ser igual ao da maioria daqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não quer compromisso com a proposta. Porque há muitos cristãos que dizem Senhor, Senhor. Trazem no lábio, nos lábios, mas não quer compromisso. Não entende que tem um compromisso com Jesus. Mas que compromisso é esse? No momento em que nós aderimos a uma proposta, nós estamos dizendo que queremos colaborar com ela. Ou não? No momento em que nós aderimos a uma ideia, nós estamos querendo dizer que estamos de acordo e estimulados e dispostos a defendê-la, a espalhá-la. Então, se nós somos cristãos, quais serão os desafios que nós teremos que enfrentar? E, de certa forma, também, qual é o nosso posicionamento diante desses desafios? E nós, basicamente, temos 3 desafios. A princípio, o cristão deve se dar conta de que, nesse tempo de pandemia, nesta crise que surgiu, vem também acompanhando-a um chamado particular. Nós não estamos falando agora da crise mundial, da crise social, da crise familiar. Nós estamos falando da crise íntima. Este é o primeiro desafio. Como é que nós, cristãos, nos comportamos quando esta crise chegou? E como continuamos nos comportando? O primeiro desafio é a crise íntima. O que nos aconteceu nesse período? O que foi que eu senti? Condiz com o que eu acredito, com o que eu prego, com o que eu defendo ou não? Fui tomado pelo pavor, pelo terror e pelo medo? Ou a minha postura foi baseada em tudo aquilo que Jesus nos deixou? Ou estas bênçãos, esses ensinamentos foram buscados neste momento para sustentar o nosso lugar de cristão? Mas o primeiro desafio é que a pandemia nos trouxe algum ensinamento. Já descobrimos qual? Já descobrimos qual foi a nossa lição? Ou qual está sendo a nossa lição específica? Porque cada um tem. Deus, inteligência suprema do universo, alcança todos os seus filhos, em particular, primeiramente. Porque a intenção do Pai é que todos se desenvolvam intimamente e, à medida que cada um faz a sua parte, somam-se, formam famílias, sociedades e humanidade. Mas o primeiro passo é uma lição específica que nos chegou através da pandemia. Já descobriu a sua? Já descobrimos a nossa? O que foi que apareceu? Dá para avaliar se o que nos surgiu intimamente
mostra-nos que estamos firmes no ideal? Será se o medo, o pavor, o pânico, o pessimismo apareceu em nosso pensamento e fez morada? Será se a fé que tínhamos foi extremamente abalada? Será se o desespero fez-nos companhia? Tudo isso são pontos que precisamos levantar para que vejamos se estamos com a casa assentada na rocha, que mesmo a pior das tempestades não vai arrastá-la. Então, nós vemos que o primeiro desafio foi de ordem íntima e, sobretudo, nos quesitos da fé e da esperança. Será se esta fé manteve-se firme ou em algum momento tivemos um certo pavor e desequilíbrio, achando que tudo seria destruído por esta pandemia? É uma prova extremamente difícil, mas cada um tem que ter um aprendizado. É particular, porque cada ser é singular. Então, o meu aprendizado é diferente do outro, do meu irmão, da minha irmã, do meu parente, é diferente. Então, é importante identificar qual foi ou qual está sendo o ensinamento, qual está sendo a lição, o que eu precisei ou estou precisando aprender com a pandemia. Isso é de extrema importância, porque sem esse aprendizado, se a criatura humana não se detém nisso, ela prepara outras pandemias e outras crises severas. Porque tudo está nos acontecendo não é para modificar o padrão geológico da Terra. É para mudar o padrão do mundo interior das criaturas. Então, se eu sou cristão, se eu sou espírita, eu entendo que não posso me prender a uma crise tão somente sem examinar a lição que ela me traz. Específica, só minha, dentro do meu contexto, só minha. Qual foi? Comecemos a descobrir. Porque muitos abandonaram essa pesquisa e deixaram este lugar de cristão e saíram pregando o terror, pregando o medo, o desespero. Aproveitando disso tudo e espalhando mensagens, produzindo grande perturbação. Foram toneladas, foram enxurradas de mensagens que caíram sobre todo o mundo. E grande parte dessas mensagens perturbadoras dos cristãos. Bem, então, nós precisamos rever o Evangelho de Jesus, que diz: bem-aventurados os pacíficos. Não significa fugir da realidade. Não significa evadir-se do que está à nossa frente e estabelecer os cuidados necessários. Nós estamos falando aqui do posicionamento moral do cristão diante de uma pandemia. Porque se a pandemia chega à Terra, Jesus conta com quem? Para fazer com que a humanidade não se perca no desequilíbrio, piorando o quadro. Jesus busca os cristãos que dizem segui-lo, defender a proposta. Ele ficou buscando os cristãos. E pasmem, vimos muitos cristãos produzindo pânico, o desespero, utilizando dos seus meios tecnológicos para aumentar as intrigas, as más informações, o desequilíbrio e o temor da morte. Então, cristãos
da Era Nova. Jesus nos espera, nos aguarda a todo momento para sair de nós uma contribuição para a construção do seu reino. A regeneração será aqui, não é? Mas feita por quem aqui vive. E ficará aqui quem assim proceder neste caminho, obedecendo, ou seguindo, ou se esforçando cada vez mais para melhorar-se. Esse é o primeiro desafio. Entender a mensagem que a pandemia quis lhe dizer, ou está querendo lhe dizer. Porque Deus não semeia em terreno improdutivo. Quando Ele semeia, é para alcançar todos os corações que estão ávidos da sua presença e, ao mesmo tempo, extremamente necessitados de esclarecimento, de aprendizado, de maturidade. Então a pandemia sacode a criatura humana. O cristão, claro, sacudido, nós todos somos seres humanos, não somos super-heróis. Mas uma questão é ser abalado, outra questão é ser arrastado pelo abalo. É não ativar essas ferramentas que nós fomos conseguindo ao longo da nossa experiência espiritual, não é? Há quanto tempo nós não estamos ao lado de Jesus? Podemos dizer que há milênios, muitas pessoas, né, já estão seguindo Jesus há milênios, mas mesmo que estivéssemos conhecendo Ele nessa existência, André Luiz diz que uma semana de conhecimento cristão já nos dá total condição de refazer a vida inteira. Imagine 10, 15, 20, 30, 40 anos. Quando todo dia a gente escuta, ouve uma mensagem que nos fala dele, que nos lembra ele, enfim. Então, detectemos isso. Não podemos ver essa pandemia sair da Terra sem termos entendido o que ela particularmente quis nos ensinar. Essa proposta vai se estendendo, porque há outro desafio, não menos importante: a família. Porque o fique em casa tornou-se a frase que marcou esses tempos. Infelizmente, teve que ser por um impositivo, não é? Fique em casa. Quando muitas vezes poderíamos ter feito isso espontaneamente para conviver com a família. Há pessoas que utilizaram e utilizam até hoje o trabalho e outras atividades para fugir do lar, porque se depara com um lar conflituoso, que traz várias demandas, vários desafios. Elas tinham o trabalho, que passavam o dia todo, elas tinham outras atividades, outras amizades, outros lazeres, enfim, para fugir do lar. E aí tem que chegar uma crise para obrigar muitos indivíduos a voltarem para dentro de casa. E eles voltam a contragosto. Não era do desejo da criatura humana voltar tanto para dentro de casa. É claro, uma parte era por conta dos compromissos sociais, das demandas de sobrevivência fora de casa. Mas muitos não gostaram dessa imposição porque viver, conviver é extremamente difícil naquela família que tem, naquela família que construí. Então, esse outro desafio aparece com a pandemia para o cristão. No momento em que eu já entendo o que a pandemia quer me ensinar internamente, agora eu vou tentar entender qual é a dinâmica dessa minha família, o que eu preciso enxergar que ainda não enxerguei, fazer um reexame dessa relação, já que estou em casa, já que não posso sair. Então, eu estou sendo empurrado para aumentar a minha convivência com estes. E aí? Como é que está esta convivência?
Ou como é que esteve? Como é que está essa dinâmica da convivência? Quais são os fenômenos emocionais, psicológicos, espirituais que apareceram nessa convivência? Foram fatores que propiciaram uma harmonia maior? O cristão pôde ver que ali estava uma grande oportunidade de semear a paz, o perdão, a concórdia, a humildade, a tolerância, a compreensão e por aí vai. O cristão entendeu que nesse período em que estava ali mais próximo, com a convivência mais alargada com os seus, ele poderia fazer um balanço dessa relação e também examinar cada um que convive ali e poder ver se realmente estava dando conta dessas relações. Este é o papel do cristão dentro de casa. Já que a pandemia trouxe-nos para uma convivência, vamos então nos organizar. Pela proposta de Jesus, vamos então fazer as corrigendas dentro de casa. Se a minha família está tudo bem, que bom, é só fortalecer esses laços. Mas se existem problemas, dificuldades, pronto. A pandemia chama o cristão para fazer este trabalho familiar. Porque não é só da ordem do suportar, como há muitas pessoas que estão dentro de casa, de olho na porta, aguardando o comando de pode sair, enquanto que a família está aqui atrás e as pessoas não notam que há um trabalho para se fazer. Mas que trabalho? Não já está tudo organizado? Bem, deve estar organizado no campo da logística de uma família. A sua casa, a sua manutenção, as funções de cada um, sim, mas isso é um movimento prático de toda a família. Mas nós estamos falando de uma revisitação às relações. Como é que está o fluxo de amor dentro da sua casa? Como é que estão essas virtudes exercitadas? Jesus está conosco? A religiosidade é cultuada, é exercitada dentro de casa? Ou não? Mas há muitos que estão esperando a porta abrir porque não estão suportando ficar dentro de casa. Tem ocorrido grandes intrigas, grandes problemas, divórcios, separações, porque esses que foram impostos a ficarem juntos começaram a ter que se deparar com a realidade que fugiam. E assim, começaram a perceber que essa família estava mascarada. Quando a convivência chegou e destronou todas as máscaras, eis que as pessoas perceberam que o amor já havia transmutado, porque ele nunca acaba, se acabou, ele nunca existiu, que a relação já não era a mesma, que os vínculos já estavam quase se quebrando e as famílias vão se desfazendo ou piorando o quadro de crise. E se um cristão está dentro desta casa, ele deve fazer a parte que é dele. Não dá para ele fazer uma coordenação geral de toda a família, mas ele tem que dar um certo exemplo, tem que vir dele um ponto de paz, de luz, de compreensão, para que os outros possam se atentar a essa perspectiva diferente, quando a maioria dos familiares estão em desequilíbrio. O cristão tem esse desafio de manter-se dentro de casa com todas as dificuldades, sustentando a proposta que Jesus nos deixou. Nos falando dessa família que vem pela reencarnação programada. Essa é a nossa família, a que precisamos, a que carecemos para a evolução. E esta família tem uma finalidade, que é de aumentar os vínculos de amor, que é dissipar as arestas, né? Limar esses conflitos para fazer com que eles desapareçam. E este é um trabalho contínuo do cristão dentro de casa, tentando fazer com que a sua contribuição no lar,
por mais que muitas vezes não é ouvida, não é escutada, não importa. Nós estamos aqui para atender à consciência. A consciência que onde estão gravadas as leis de Deus. Então, eu preciso examinar-me enquanto ser que traz a consciência no comportamento que eu tenho dentro de casa. Bem, se eu estou fazendo realmente a minha parte, eu não posso movimentar a vida alheia. Posso convidá-los não pelo discurso vazio, mas por obras bastante fundamentadas, mas por comportamentos profundamente verdadeiros. Então, o cristão, nesse período de pandemia dentro de casa, além de saber a mensagem particular que a pandemia lhe trouxe, entende a função que tem dentro de casa, que é de minimizar os conflitos, que é de espalhar a concórdia, a esperança, o otimismo, por mais que a mídia derrama sobre nós várias informações que nos entristecem, quando o mundo está sendo varrido por diversos sofrimentos, inúmeras desencarnações, almas sofrendo pela a desencarnação dos seus entes amados, pessoas tendo problemas financeiros. E por mais que nós estejamos vivenciando algum desses problemas, nós não podemos perder o endereço de Deus. Nós não podemos soltar a mão de Jesus. Nós precisamos manter-nos firmes, porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos manter-nos firmes. E esse outro desafio, que está ligado a todos esses outros dois que nós falamos, que é a nossa participação como ser de uma família universal. A família universal nos convoca agora para orar e vibrar pela terra. Mas a minha vibração vai ajudar de alguma forma? Sim. Por que não? É a tua parte. Terás que sair da terra levando essa felicidade de que deixei algumas pegadas de luz, como diz Joana de Ângeles, porque quem vier na retaguarda encontrará elas para que elas se tornem diretrizes. Então, é hora de vibrar pela terra também. O planeta caiu o seu padrão vibratório. O medo, a insegurança e tudo isso que nós falamos abalou o planeta. Bem, Jesus convoca os cristãos. Onde eles estão? Agora é hora dos habitantes que Allan Kardec vai dizer na Gênese que faz com que a Terra seja envolvida por espíritos maus, por conta da inferioridade dos seus habitantes. Jesus está convocando os habitantes, sobretudo os cristãos, para agora dar suporte para o planeta. A psicosfera do planeta está comprometida. E quem vai sustentar, senão os pensamentos daqueles que têm este conhecimento e que dizem ser cristãos? Orar pela terra todos os dias, vibrar, pedir a misericórdia de Deus, está pronto para atender o sofrimento daqueles que vão aparecendo. Muitos têm aparecido, nos pedindo ajuda de todo jeito. Diversos problemas estão espocando por todos os campos. E onde está o cristão para ter a boa palavra, o bom conselho, a orientação que levanta aquele que está caído, o amparo que enxuga uma lágrima? Cadê aquele cristão que, através do seu discurso, abre a perspectiva de dias melhores, levantando a esperança do indivíduo? Cadê aquele cristão que deve abrir o coração para servir a quem precisa? Porque há muitos que estão desesperados, há muitos que estão em crise, em pânico. A síndrome do pânico tem varrido a terra, ainda mais agora. A ansiedade espoca nas criaturas que estão presas dentro de casa. A depressão. Onde está o cristão? No seu lar. Fazendo o quê? Operando de que forma? É essa reflexão que precisamos levar. O desafio está aí.
E agora é a hora de pegar tudo isso que a gente aprendeu no Centro Espírita, não é? E ao longo dos nossos estudos acerca da mensagem de Jesus que o Espiritismo nos trouxe, bem, agora é a hora da gente pôr isso tudo em prática e mostrar que estamos verdadeiramente inseridos nesta proposta de Jesus. Ela não só perpassa pelos lábios, ela brota do coração. E por conta disso, estamos vinculados aos espíritos amigos. Estamos em prece, pedindo a ajuda deles. Se os centros espíritas estão fechados, fechados fisicamente, mas os mentores estão continuando seus trabalhos e espera dos trabalhadores que costumavam estar lá estejam com a mesma conexão dentro das suas casas, onde quer que esteja. Porque o cristão não é cristão no centro espírita, no templo, na reunião. Ele é cristão onde quer que ele esteja ou não. Isso vai depender desse lugar que ele vai ocupar ou não. Então, nesta hora, é a hora de estarmos apostos para sustentar a fé, a esperança e espalhar a caridade. Não podemos esquecer que agora muitos estão precisando, muito mais do que nós. Há dores lancinantes que estão por aí, mas como alcançar estas pessoas? Vamos espalhar o bem? A internet está aí. Olha a nossa live. E tantas lives têm surgido pregando a paz, o conforto espiritual. Vamos distribuir, vamos espalhar o bem. Utilizar as nossas redes sociais para pregar o bem, para falar da mensagem de Jesus, das mensagens espíritas. A própria mídia se encarrega de falar dados e números acerca do que a pandemia tem sofrendo e quem vai sustentar o bem e quem vai espalhar a paz. A mídia ganha ibope por trazer várias notícias negativas e a criatura humana inferior ainda é que promove o ibope. Se uma TV ou se algum canal tecnológico pudesse passar um dia inteiro só notícias boas, não teria muitos para assistir, para ver, porque a criatura ainda tem um certo gozo que não deixa de ser mórbido para se atentar às coisas negativas. E o cristão não está aqui para isto, porque como diz André Luiz, nós não estamos aqui para propagar o mal. Vamos espalhar a boa nova, a mensagem de Jesus, onde quer que estejamos. Utilizar do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, seja qual canal for, para que a tua mão, ao digitar, para que a tua mão, ao postar, poste algo que levanta, que soergue, que ilumina, que convida as pessoas a refletir para cima e não para desanimar-se para baixo. Não é hora de estarmos colocando os nossos pensamentos em voga. Coisas que nós gostamos, não. Agora é hora de esquecer de si. Tem muita gente sofrendo. Agora é a hora de nos transformarmos em pontes para que a mensagem passe e chegue para tantas pessoas que estão sofrendo. Recebemos no nosso canal muitas pessoas falando, e das lives que fazemos também, pessoas falando, obrigado, eu estava precisando disso, eu precisava ouvir essa palavra. Às vezes no WhatsApp, tantas tolices são divulgadas. E o cristão ainda se permite a isso quando a terra geme de dor. Então é Jesus, e aí parafraseando a pergunta do Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, será que Jesus tem que voltar à terra para estabelecer a paz? E cadê os seus cristãos? Onde é que estão? Eram eles que deveriam, não? Não são os trabalhadores da última hora? O que é que eles estão fazendo? Porque a terra geme, o sofrimento avassala as criaturas. Então, queridos amigos, para seguir para o encerramento, precisamos nos colocar neste lugar e ser ponte de luz em todas as instâncias interiores, familiares, sociais e planetária. O cristão
da era nova precisa aparecer, porque só serão reconhecidos por muito se amarem. Então, que saia de nós o melhor. Mesmo passando a pandemia, que isso seja a prática nossa, seja o nosso modus vivendi, para que a gente seja reconhecido por muito amar. Eu desejo a todos vocês muita paz nesses dias de pandemia e que acionemos esse nosso conhecimento e saiamos a espalhar a paz, tudo que for de bom. E quando estivermos no conflito, no sofrimento, busquemos a oração. E Jesus dar-nos-á amparo para voltarmos à lida e fazer a parte que é nossa para um mundo melhor. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Obrigado por todos que nos convidaram para essa live. Desejo que a cidade de Jequié, como todas as outras cidades, como o mundo inteiro, possa continuar recebendo as vibrações poderosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz a todos.